Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sextou, mas não da maneira que a gente queria. O Botafogo foi ontem à Fortaleza e trouxe apenas um ponto. O Botafogo que precisava tanto ter vencido, né, para se manter ali na liderança, e a situação de momento é essa. 4 jogos faltando e o Botafogo não depende mais só dele. Teremos que secar o Palmeiras, torcer para que o Palmeiras não complete essa quadra, né, não faça esses 4 vitórias em 4 jogos, aí sim teremos chances. E ainda por cima vimos o nosso arquirrival Flamengo se aproximar perigosamente, já que o Flamengo venceu ali já na parte final do jogo, né, o Bragantino, e chegou a 60 pontos. Então, de momento, temos Palmeiras com 62, Botafogo com 61, Flamengo com 60, depois Grêmio e Bragantino com 59 e um pouco atrás o Atlético Mineiro, ainda com chances, com 57, tá? O que diferencia aí essas equipes? Palmeiras e Botafogo, ambos têm 18 vitórias. O saldo do Palmeiras é um pouco melhor que o do Botafogo, tá? 3 gols de diferença. Em relação aos outros times, o Botafogo tem o saldo superior, tá? O Flamengo tem 17 vitórias, o Grêmio tem 18, né? Mesmo tendo um ponto a menos que o Flamengo. Bragantino e Galo têm cada um 16 vitórias, tá? Então, assim, embolou. Quem queria emoção, né? A CBF, provavelmente, né? Quem não torce para o Botafogo deve estar muito feliz, porque teremos aí uma reta final com várias equipes, pelo menos essas que eu citei aqui, ainda com chances matemáticas de título, né? Enfim, vamos falar um pouco do jogo de ontem. O Botafogo, né, tinha aquela expectativa do fato novo, né, gerado pela chegada do Thiago Nunes. Elogiamos aqui a chegada do Thiago Nunes, a escolha do nome dele, elogiamos as falas na coletiva de apresentação do Thiago Nunes, porém o que se viu foi mais do mesmo, né, especialmente no primeiro tempo. Parecia que era o Botafogo ainda do Lúcio Flávio ou até do Bruno Lage, né? Aquela equipe ali sonolenta, né, que tocava muita bola, chegou a ter ali 80% de posse de bola, mas sem eficiência, né? Sem ser aquela equipe que a gente se acostumou do primeiro turno, né? Já ficou para trás, né? Já ficou só uma memória, uma memória afetiva distante, né? Aquele Botafogo vertical do primeiro turno, né? O de ontem era um Botafogo que só tocava a bola para um lado, tocava para o outro, parecia que não sabia muito o que fazer. De vez em quando vinha o Júnior Santos, tentava, driblava um, driblava dois, e no terceiro ele perdia a bola, como sempre, né? Então é muito complicada a situação. E o Botafogo voltou a apresentar erros graves de defesa. Os 2 gols do Fortaleza saem justamente em falhas de marcação, né? Especialmente o segundo gol, que já acontece já na segunda etapa. Mas enfim, Fortaleza abre o marcador através do Pikachu e o Botafogo acha um gol de empate, né? No gol contra do Brites, né? O Tiquinho cabeceia e o Brites acaba também cabeceando contra o próprio Patrimônio, né? Um gol até bizarro, né? Um gol contra estranho, né? Então o Botafogo, naquele momento, né? O nosso coração alvinegro já pensa, pô, estamos com sorte de campeão, né? Esse empate aí caiu dos céus. Mas o Botafogo não soube aproveitar e acabou tomando ainda o 2-1. Também numa falha, acho que o de Plácido principalmente, falhou acho que nos 2 gols, inclusive. Está muito mal o de Plácido. E o Botafogo está agora refém, né? Porque não tem um substituto para a posição, né? Chegou aqui a Mia. Faz muito tempo que a Mia não aparece no canal. Vamos ver se ela vai querer aparecer. A Mia que eu comentei com vocês aqui outro dia. Quem acompanha o canal há muito tempo lembra da Mia, né? Hoje ela quis ficar aqui perto e aparecer, né? Ela tá meio assustada, tá que nem o torcedor do Botafogo, né? A gente tá meio que de olho arregalado com o que vai acontecer aí nas 4 últimas rodadas, né, do campeonato. Para piorar, o Marçal também saiu ontem sentindo uma lesão, uma dor no pé. Entrou o Hugo no lugar, o Hugo também não foi bem, tomou o 3º amarelo, então a gente vai ter que contar com o Marçal contra o Santos, né? E como eu ia dizendo, esse fato novo, né, que a gente esperava que acontecesse,
Inclusive o Tairo Arruda, ele foi num podcast chamado Flash Score Brasil e comentou que a chegada do Thiago Nunes era uma injeção de ânimo. E de fato, a gente estava muito empolgado. Eu até gravei ontem aqui, para quem não viu, também um shorts, né, que é aquele videozinho mais curto ali, mais ou menos de 1 minuto, quando saiu a escalação do Botafogo, né? E como a gente esperava, o Thiago Nunes acreditou naquela escalação que fez tanto sucesso no primeiro turno, né? Apostou naquele time e acabou que não funcionou, né? Sei nem o que é mais fácil falar, quem que foi bem no time, né? Acho que o Vitor Sá continua fazendo um bom campeonato, né? Mesmo nesse segundo turno, foi um bom nome na partida e naturalmente jogadores que entraram no segundo tempo, Diego Costa e Danilo Barbosa, deram outra pegada, né? Até o Gabriel Pires, que entrou no lugar do Eduardo, também deu uma outra pegada para o time. Não que o time tenha mudado da água para o vinho, mas pelo menos conseguiu, né? Teve esse poder de reação no gol do Danilo. O Danilo foi premiado, aliás, uma bela cabeçada, subiu bastante ali e fez o 2-2, evitando o que seria trágico, que seria essa derrota para o Fortaleza. Fortaleza tem um outro lado bom também, que até foi destacado pelo Roger na transmissão, né? O Fortaleza ainda precisa somar aí mais uns pontinhos para sair dessa situação de perigo, né? De Z4. Então, quem sabe o Fortaleza consegue arrancar um empate no domingo diante do Palmeiras, né? Pessoal, pelas falas do Thiago Nunes depois do jogo, comentando que os jogadores que entraram, né, foram bem, a gente espera, a gente projeta que ele vai mexer no time para o jogo contra o Santos, né? É incrível falar isso, né? Mas o Botafogo ainda tem boas possibilidades de título. É incrível, né? É incrível. O que a gente fez no primeiro turno foi tão fantástico que mesmo com esse segundo turno bizarro, o Botafogo ainda segue com possibilidades. O problema todo a gente já sabe, né? O time não corresponde em campo e o psicológico também não é dos melhores. Tá certo que nos 2 últimos jogos foi o Botafogo que correu atrás de placares, né, que não nos eram favoráveis, né, contra Bragantino e ontem Fortaleza, mas de qualquer maneira a gente vê que o psicológico do time ainda está muito abalado, né? Jogadores que eram referência, como o próprio Tiquinho e o Eduardo, estão muito mal, né? Essa que é a verdade. Quer aparecer de novo, Mia? Você está hoje exibida. Vamos botar a Mia aqui, porque hoje está difícil até de falar de Botafogo. Então a gente bota a Mia aqui, dá tchauzinho pra galera. Então assim, eu tô esperando, né, torcendo na verdade, que o Thiago Nunes faça mexidas significativas no time para o jogo contra o Santos, né? O Santos também está nessa situação de precisar pontuar, né? Um empate para o Santos aqui no Rio vai ser um bom resultado, então o Botafogo precisa fazer algo diferente. Não sei se ele vai barrar o Tiquinho e lançar o Diego Costa, ou se vai barrar só o Eduardo e de repente vir com a dupla Tiquinho-Diego, né? E o Danilo, obviamente, está pedindo passagem nesse time, né? Tem que jogar o Danilo, até pela disposição que ele entrou, né? E como eu falei, foi premiado com o gol de empate, beleza? Galera, antes de eu falar aqui dos jogos que faltam no campeonato, vou dar só uma notícia aqui rápida, que é o John Textor. Eu comentei ontem, né, do estudo que ele fez, que ele encomendou, né, na verdade, para Good Game, né, que é uma empresa especializada em análise de partidas. Por que a Good Game faz esse trabalho, né? Hoje em dia, até mesmo confederações, federações têm a preocupação quando existem aberrações, digamos assim, de arbitragem, né? Porque existe a questão das casas de apostas, né? De casos recentes que a gente sabe de jogadores envolvidos nisso, né? Então a Good Game é uma empresa que faz essa análise, né, minuciosa, para tentar detectar eventualmente situações que fogem do comum, né? Uma coisa é ter um erro de arbitragem eventual, né? O ser humano erra, a gente sabe disso, mas outra coisa é quando existe um acúmulo de erros, né? Então a Good Game fez um estudo mais detalhado
de alguns times, né? Do Botafogo, do próprio Palmeiras, né? E a conclusão, assim, geral, tá? Resumidamente falando, isso foi uma notícia até que o GE trouxe, é que o Botafogo tem hoje 10 pontos a menos do que ele deveria ter se a arbitragem não tivesse nos prejudicado, né? Então, esse estudo saiu ontem, antes do jogo, né? O Botafogo tinha 60 pontos, então, naturalmente, segundo o estudo, o Botafogo deveria ter 70, né? Com o empate de ontem, 71, né? E já o Palmeiras deveria ter 13 pontos a menos do que ele tem. Então, se hoje ele tem 62, né? 62, ele deveria ter 49 pontos, já que foi muito ajudado, segundo esse estudo da Good Game. Agora é o teu negócio, né? Assim, o Textor fez o estudo. O que ele vai fazer? Ele vai apresentar isso na CBF? Ele vai fazer uma reclamação formal? Ou vai ficar alguma coisa só a nível de discurso, de postagem no Twitter, né? Eu não sei. Claro que o Botafogo tem que buscar os seus direitos, né? Tem que demonstrar o quanto que a gente já foi prejudicado, mas a verdade é que, por exemplo, na partida de ontem, não teve nada nesse sentido, faltou realmente o time corresponder em campo, né? Como eu falei, um time apático, né? Especialmente no primeiro tempo, que não parecia que era uma equipe que estava nessa situação de chegada de novo técnico, de reta final, de vamos ser campeões, né? Tudo aquilo que a gente falou aí durante a data FIFA, né? Um time assim que parecia cumprindo tabela ali, né? Essa era a impressão que dava no Botafogo, né? Infelizmente, não gostaria de estar falando isso aqui agora, mas temos que trazer a realidade, né? Então vamos lá, pessoal. O que passou, passou, né? Ainda estamos na briga, por incrível que pareça. Os jogos que o Botafogo tem pela frente, esse de ontem eu considerava um jogo realmente mais complicado, né? Situação do Fortaleza, tudo mais. Não que a gente também vai enfrentar equipes agora que estejam livres, né? Pelo contrário, a gente vai pegar aqui uma sequência de 3 times que lutam contra o rebaixamento, tal qual o Fortaleza. Na verdade, até 4 times, né? A gente não sabe na última rodada, provavelmente o Inter já vai ter se safado, né? Mas vamos lá. O Botafogo pega o Santos, domingo, 4 da tarde, Newton Santos. Depois o Botafogo pega o Curitiba fora, na quarta-feira, portões fechados. Depois, no outro final de semana, o Cruzeiro em casa, no domingo ainda não está horário definido, provavelmente às 16 horas. E fecha o campeonato no dia 6, lá no Beira-Rio, contra o Inter, né? Então, são jogos que, se o time estivesse jogando bem, eu diria que seriam acessíveis, né, do Botafogo conseguir as 4 vitórias. O detalhe todo é que agora não interessa mais, mesmo que o Botafogo vença os seus 4 jogos, a gente não depende só da gente, das nossas forças, já que se o Palmeiras fizer o seu dever de casa, né, ele será campeão, né? Palmeiras que está com 1 ponto a mais que o Botafogo, né? O jogo mais difícil que o Palmeiras tem pela frente é a mesma história. É o Fortaleza, domingo agora, às 6h30, né? Para mim é o jogo mais difícil, até porque, né, o Fortaleza ainda precisa somar uns pontinhos. Depois o Palmeiras pega uma sequência de 2 jogos em casa, né? América Mineiro, que já está rebaixado, e o Fluminense, que já está de férias, né? Já está com pensamento no Mundial de Clubes, né? E fechando a sua participação, o Palmeiras pega o Cruzeiro no Mineirão com portões fechados. A gente não sabe também se o Cruzeiro, a essa altura, já vai ter escapado do rebaixamento. Então, uma tabela aí muito favorável para o Palmeiras, que obviamente passou a ser aí o favoritaço, né, ao título. Infelizmente o Flamengo também entrou na briga, está atrás do Botafogo, verdade seja dita, mas também tem uma tabela aí que a gente pode falar também bem acessível, né? Começando pelo América Mineiro, o jogo vai ser lá em Uberlândia, né? Não vai ser no Independência. Depois o Flamengo pega o Atlético Mineiro, aí talvez seja o jogo mais complicado aí para o Flamengo, mas o jogo vai ser no Maracanã. E depois Cuiabá, também no Maracanã, e fechando a sua participação, o Flamengo pega o São Paulo na última rodada no Morumbi, mas também o São Paulo já totalmente de férias.
Então, essa é a tabela aí dos hoje 3 primeiros colocados. Não vou falar aqui a tabela de Grêmio, Bragantino e Galo, porque eles estão um pouquinho atrás, né? Mas todos têm chances ainda matemáticas, né? Pessoal, eu acho que assim é muito complicado. A gente está vivendo um ano realmente de muitas emoções, né? Tudo levava a crer que seria um ano memorável para o Botafogo. Infelizmente, a gente está agora tomando essa pancada de ver o título indo embora, né? Difícil, difícil. Por sorte, o próximo jogo já é logo domingo, né? Botafogo vai ter praticamente só hoje e amanhã preparação para o jogo com o Santos. E é isso, assim, tô bem desanimado, né? Tô bem desanimado. Quero ver a opinião de vocês aí. Difícil, gente, bem difícil. É um ano que a gente tava acreditando demais, né? O time construiu, né, um primeiro turno maravilhoso de 47 pontos, histórico, e está entregando esse título aí de uma forma inacreditável, né? Inacreditável. O Thiago Nunes aqui é um cara que eu elogiei bastante a coletiva de imprensa, elogiei a chegada dele, né, a indicação dele para ser o novo treinador do Botafogo até o final de 2025, né, um contrato longo, mas me preocupa um pouco só uma fala que ele tem, né, que ele já tinha falado na coletiva e voltou a falar ontem pós-jogo, que é a questão de que, de qualquer maneira, o Botafogo já mudou de nível, já é vitorioso, é aquele discurso, né, que a gente teme ainda ouvir, né, de final de ano, porque não tem jeito. A perda desse título, ela dói tanto quanto um rebaixamento ou algo do tipo. Claro que a gente prefere ver o Botafogo, né, chegando aí numa reta final, ainda na disputa do título, né? Mas a decepção da torcida, né? A decepção da torcida, ela é do tamanho de um rebaixamento, né? Eu não entro nesse discurso de a maior vergonha da história do futebol, não é isso, mas muita coisa errada, né? A gente elogia quando tem que elogiar, mas também critica quando tem que criticar, né? É nosso papel aqui, não só pelo canal, mas como torcedor mesmo, né? Se eu tivesse, eu me sinto aqui conversando com vocês como se estivesse numa mesa de bar aqui, de olho no olho, torcedor para torcedor, né? Falando. Então, assim, a maneira como o Botafogo conduziu as coisas é lamentável, né? Não adianta chegar no fim do ano, seja o Mazuco, o Tairo, enfim, o próprio Thiago Nunes, e passar pano e falar que o Botafogo fez um grande ano. O torcedor está muito machucado. O torcedor botafoguense, volto a dizer, né, já falei isso ontem, não merecia passar por isso, né? A gente teve ontem de novo a torcida do Botafogo prestigiando, muita gente saiu daqui do Rio, muita gente do Nordeste inteiro fez caravanas e viajou para estar lá no Castelão apoiando. E o mais incrível é que terminou o jogo, até o Depp estava fazendo o vídeo dele para o GE, e a torcida do Botafogo começou a gritar, eu acredito, né? Aquele grito, eu acredito. Então, assim, torcida do Botafogo sensacional, maravilhosa, fantástica, e a gente infelizmente não vê mais o time dando uma resposta, né? Tudo bem, Danilo entrou ali com garra, fez o gol do empate, mas é muito pouco, né? Diante de tudo que a gente sonhou esse ano, né? E foi um sonho que não era uma coisa, né? Uma loucura, era baseado no que o Botafogo construiu no primeiro turno, né? Acho que faltou realmente
O segundo turno foi, né, tem sido, né, tão longo quanto o primeiro, né, 19 jogos, então, né, ao longo desses 19 jogos, troca de treinadores e tudo mais, talvez tenha faltado um momento ali de alguém nas internas ter falado mais forte, né? Já tentamos de tudo, a torcida encheu treinamento no Newton Santos num sábado de manhã, a torcida foi à porta do CT Lonier cobrar os jogadores, mas numa boa, a torcida deu apoio lá atrás quando o time foi eliminado da Sul-Americana, tudo o que era possível a torcida fez, né? Eu acho que a SAF do Botafogo, claro, tem seus acertos, mas essa derrocada do Botafogo, né? Eminente fracasso, né? Eminente vexame, ele se desenhou ao longo de muito tempo, de muitas semanas, né? E algo tinha que ter sido feito, né? É claro que a gente chega agora e reclama que, poxa, o Di Plácido não pode ser a única opção do Botafogo para a lateral direita, né? Depois que o Rafael se machucou, né? O garoto Matheus Ponte ainda muito cru, né? Não tem preparo, nada para ser lançado agora na fogueira, né? O próprio JP Galvão lá atrás, o Botafogo internamente viu como um jogador de muito potencial. O Laje tratou de dar uma queimada nele naquele jogo com o Flamengo. Então, muitas situações que ocorreram e que a gente tem que falar, né? Claro que matematicamente o Botafogo ainda tem chances, né? Estamos a um ponto aí do Palmeiras. As possibilidades existem, mas a cada jogo que vai passando, né? Especialmente depois desse de ontem, a gente vai desanimando, vendo que o Botafogo não está reagindo, não está dando uma resposta. Será que essa resposta vai vir no domingo? Difícil, né? Difícil. Eu espero, sinceramente, que o Thiago Nunes mexa na equipe, né? Veja quem rendeu, quem não rendeu, quem não está conseguindo entregar nada, né? E tenha coragem aí de modificar até a forma de jogar mesmo do Botafogo, o que for necessário para que o Botafogo dê uma resposta e volte a ganhar. O Botafogo acho que não ganha já 7 jogos, né? Desde aquela partida com o América Mineiro. É muito tempo, né? É muito tempo de jejum aí de vitórias. Acho que só o Fortaleza tem um jejum maior. O Botafogo ganhando, vai a 64 pontos, vai ultrapassar momentaneamente o Palmeiras, e aí, quem sabe, o próprio Fortaleza não consegue aí pelo menos arrancar um empate diante do Palmeiras, e aí a coisa muda de figura, né? O cenário ainda pode ser favorável se o Botafogo vencer do Santos, né? E digamos que mesmo que o Palmeiras ganhe do Fortaleza, né? Mas o Botafogo também ganhe do Santos, né? Vai ficar 65 a 64, né? Faltarão 3 jogos e a gente ainda vai estar com chances matemáticas, por que não, né? Ainda teremos chances matemáticas, mas eu acho que realmente domingo é o confronto mais difícil do Palmeiras. É o confronto que realmente pode tirar pontos do Palmeiras. Os outros jogos, América Mineiro em casa, Fluminense em casa, talvez, e Cruzeiro fora na última rodada, eu acho que são jogos mais fáceis para o Palmeiras. Então, é isso, minha gente. Talvez aí no domingo a gente tenha aí o último suspiro, né, de esperança do Botafogo, se a gente ainda quiser aí sonhar com esse título que estava na nossa mão e a gente mesmo entregou de bandeja, né? É isso. Ganhar do Santos e torcer para um empatezinho aí entre Palmeiras e Fortaleza é a maneira que eu vejo, né, de uma virada aí final. O Flamengo, que colou na gente agora, está com 60 pontos, pega o América Mineiro no domingo, né, como eu disse lá em Uberlândia, deve ganhar esse jogo, então também deve ir a 63. Né? Eu não estou nem preocupado agora de G4, né, por mais que eu até devesse me preocupar, né, com o Libertadores a essa altura, mas naturalmente ainda estou pensando no título, né? Quando tiver chances matemáticas a gente vai pensar, mas
a gente precisa saber até onde esse time, né, que o torcedor alvinegro ainda sonha, né, ainda apoia, né, como eu acabei de falar, o eu acredito lá do Castelão no pós-jogo, isso é um fato. Agora, será que os jogadores ainda querem esse título? A resposta está com eles domingo, 4 da tarde, beleza? Não vou nem pedir like, galera. Tô bem desanimado mesmo, como vocês podem perceber. Só comenta aí embaixo quem tiver forças para isso, beleza? Tamo junto, valeu.